Vamos lá. Veja a diferença, vou repetir, tá? Veja a diferença do pensamento linguístico em português do pensamento linguístico em Libras. Enquanto no português você usa essa estrutura, essa articulação entre a palavra algo e natural, o que está implicando ou implícito que algo já pertence à sua natureza. Se algo é alguma coisa, um item, uma natureza sua, uma propriedade da sua natureza. Já em Libras, a gente usa mesmo a palavra próprio natural, ou seja, aquilo que te pertence, o que é também uma propriedade da natureza. Se você analisar os dois pensamentos estão dizendo o seguinte: algo natural ou próprio natural significa uma propriedade da sua natureza humana ou da sua natureza. Só que na estrutura da superfície da frase, ou seja, no nível acessível da língua, que é o enunciado, você usa as palavras algo natural para português e as palavras próprio natural em Libras. E a outra frase em português, dado por Deus, ou seja, o dom é dado por Deus. Em Libras você faz Deus mesmo dá. Isso também são diferenças linguísticas. Enquanto em português você coloca o verbo antes do sujeito que concede essa propriedade de talentos, de dons, de capacidade, de habilidade, em Libras você fala primeiro o sujeito que concede esse dom. Veja, em português, se você imaginar, ó, dado Deus, em português, dado por Deus. Primeiro vem a ação de se conceder essa característica, que é o seu dom, depois quem concede, Deus. Em Libras, você coloca primeiro quem concede essa característica, que é Deus, depois você fala o que é a ação de conceder, dá. Só que entre dado por Deus e Deus dar, nessas estruturas linguísticas, tem uma palavra entre elas, tanto no português como em Libras. Em português você tem dado, Deus, ação de dar e Deus. Estou te ensinando porque cada você consiga construir a ideia do funcionamento do pensamento linguístico em Libras e da organização do pensamento linguístico em Libras, em comparando-os com os pensamentos construídos e organizados na língua portuguesa. E aí nós temos dado por Deus. Então, entre dado e Deus tem um por, correto? Por é uma preposição que gera a ideia de uma propriedade também, pertence a alguém. Alguém pertence a alguém e ele concede a você por ele, através dele, certo? Concede? Isso é concedido através dele ou por ele. Então, isso que pertence a ele é cedido a você. Então, esse por dá uma ideia de que ele designa através dele, ou que é dele, aquilo que é dele. Na Libras também temos essa ideia de através de e aquilo que é dele é concedido ou é trazido para a gente, que é o mesmo. Então, esse mesmo é ação de autorreflexão. Deus mesmo dá. Enquanto no português, dado por Deus, o por dá essa ideia de autorreflexão, a autodecisão de Deus nos conceder esse dom, ou um talento, uma capacidade, uma habilidade. Em Libras, eu não vou usar o por. Por que eu não uso o por, professor? Porque em Libras não tem por. Libras você vai usar um outro mecanismo lexical que é o mesmo, que gera a mesma ideia do por, através de o autodecidido, autodeterminado por Deus. O próprio Deus determina conceder para você aquilo que pertence a ele. Então, Deus mesmo tá. E aí, para recapitular toda a estrutura e organização desse funcionamento linguístico ou desse funcionamento, esse pensamento linguístico do português e da Libras.
Dado por Deus, em português. Primeiro, o verbo da ação, de conceder, que é o dar. Segundo, algo determinado por aquele agente que concede algo. E terceiro, Deus, o sujeito que se permite ceder o seu dom. Já em Libras, a gente tem não é uma reestruturação, a gente tem uma organização e um funcionamento, uma construção de pensamento linguístico um tanto distinto do português. Aqui começa pelo sujeito, o agente que concede o dom, essa característica, Deus. Depois, como começa por Deus, é a autodeterminação, autodecisão, ele mesmo. E por fim, ele cede ou concede aquilo que vai atribuir a você esse dom. Então, Deus mesmo te atribui, te concede. Deus mesmo te concede. No nível do enunciado, ou seja, da frase, a gente tem as mesmas, nós temos uma estrutura e uma organização frasal diferente. Dá por Deus, Deus mesmo dá. Só que no nível da enunciação, que é a intenção e a ideia de conceder algo que pertence a alguém, e esse alguém se torna um agente de que permite você acessar, permite você receber essa capacidade, essa característica, essa ação de dotar você de algo, é a mesma coisa. Então, no nível do enunciado, a gente articula as palavras diferentes. No nível da enunciação, que é a ideia, que é a intenção de alguém como agente conceder a você uma, uma dotação extraordinária. Aí sim, a gente tem, no nível da enunciação, a mesma proposição linguística, que é alguém que é agente, pertence a ele. Essa característica concede a uma terceira pessoa, que é você, esse dom.